Olá pessoal, quantos canais de vídeo como este aqui sobre espiritualidade devem existir nas redes, plataformas como o YouTube e outras, mas principalmente essa, que é a maior de todas. Mas mais ainda, quantos destes canais de espiritualidade provavelmente falam de espiritualidade socialmente engajada? Quantos será que são Nova Era, Namastê, Gratiluz, Coaching Quântico e essas outras coisas aí? Há uma diferença muito grande. Algumas pessoas me pediram já há algum tempo para falar sobre isso, não só essa diferença entre esses canais, mas por que parece que os canais mais ligados à conspiração, sensacionalismo, gratiluz, conseguem até mais sucesso, e não digo só visualizações, do que os que chamam a consciência social. Parece que não é moda buscar diminuir a miséria humana, seja a miséria física, intelectual e até espiritual. Padre Júlio Lancelotti pode ser um bom exemplo, né? O quanto ele é atacado por matar a fome física, mas qualquer um que tente também contrapor a fome espiritual não parece que será muito bem aceito. Parece que é histórico isso, né? Então eu montei esse vídeo para mostrar a vocês o que anda acontecendo nesse sentido. Claro que um dos principais objetivos desse vídeo é que seja visto por quem tem canais espirituais. Se você tem um canal espiritual, talvez nunca tenha pensado sobre isso, qual o seu objetivo social, né, com o seu canal. Não existe a questão de utilidade ou função social de empresas atualmente, que é uma coisa até bastante incentivada em nível global? Pois é. Mas quais canais que envolvem algum tipo de espiritualidade? Eu nem estou falando de religião, porque os canais de religião são de religiões específicas, né? Ou é cristão, ou é budista, ou é umbandista, ou é espírita, e é outra coisa. Mas também dá para incluir aí nas espiritualidades. Mas eu me refiro mais aos canais de uma espiritualidade mais aberta, mais universal, mais variada até, que é onde se pode falar de tudo como aqui, né? Mas nesses canais, enquanto nós encontramos questões sociais envolvidas, são raros. A maioria é simplesmente reforçando antigas crenças, dogmas medievais muitas vezes. Isso tem se mostrado totalmente distante, não só do que a ciência moderna descobriu, mas do que a própria psicologia moderna tem avaliado. E isso é problemático, porque algumas pessoas, num certo grau de radicalismo, tendem a dizer que a ciência e a psicologia que estão erradas. Claro que do lado da ciência, até da psicologia, tem seus radicais também que dizem que nada que é espiritual tem validade. Eu também contesto isso. E procuro fazer, então, digamos, um meio termo nesses dois lados aqui nesse canal. Falando da ciência naquilo que ela tem feito de coisas realmente louváveis e que não há como se negar, né? Então contrapondo o negacionismo, mas também falando da espiritualidade universal, digamos assim, né? Independente das religiões formais, como ela pode trazer algumas respostas que a ciência e nem a psicologia ainda nos trazem. Mas sempre escapando de qualquer tendência dogmática, doutrinária, de crença e principalmente as limitações que elas trazem. Então o objetivo desse vídeo é mostrar que se você nunca fez essas avaliações e você tem um canal até de boa proeminência, digamos assim, um bom crescimento, é de pensar se esse crescimento está sendo feito com essa consciência que eu falei ou com outras coisas, sensacionalismo, conspiracionismo até, e não estando nem aí para a real verdade. O que inclusive contradiz a ideia de ser um canal de espiritualidade daí, né? Não estou dizendo que vocês têm que ser perfeitos por terem um canal sobre isso, de forma alguma. Aí sim é que seria hipocrisia, né? Porque nós não somos perfeitos, nós erramos todos os dias, gente. Se alguém chegar aqui e dizer que não erra nunca, que já é iluminado, está lá com Saint Germain, com o Buda, eu vou dizer mentiroso, falcatrua. Infelizmente essa questão. Bom, então, na verdade eu fiz uma divisão aqui de algumas coisas que se contrapõem nesse sentido. Há canais que na verdade
são mais ligados a conspiracionismo, ETs gatos, ETs reptilianos, Illuminati, muitas outras coisas que tem por aí, né? De todo tipo que vocês possam imaginar, os terraplanistas, inclusive, que é um capítulo à parte. Todos os tipos de negacionismo em canais espirituais, nós vimos isso também na pandemia, negacionismo de vacinas e outros. O pessoal da pós-verdade, em que é a opinião que importa e não mais o conhecimento real das coisas. Os canais sensacionalistas, muito comum em canais de ufologia e tudo, né? Que simplesmente fazem sensacionalismo com coisas que podem não ser bem aquilo, não tem nenhum critério nesse sentido, mas conseguem muitos cliques. Nisso tem, além do sensacionalismo, o próprio clickbait, que é aqueles vídeos que dizem uma coisa no título e fazem outra bem diferente lá dentro, ou que fazem afirmações no título que não é isso que depois o texto lá dentro diz, só para chamar, captar as pessoas, né? É uma forma de venda muito antiética, na verdade, mas acontece muito nas redes. E ainda tem aqueles vídeos de uma religiosidade radical, beirando o fundamentalismo muitas vezes, que nós vemos também em muitos grupos espirituais no Brasil. Tudo isso são canais de espiritualidade que não têm contribuído para uma transformação global. Que características provavelmente canais que podem contribuir para essa transformação global apresentariam? Alguns exemplos eu posso dar. Canais que incentivam a consciência social, que não alijam o social do sofrimento espiritual, que não são, portanto, meritocráticos, que não dizem que você nasceu pobre porque é seu karma e pronto, aceita, ou por causa de pecado, mas que, na verdade, são questões sociais que levam você a estar nessa condição. Você não nasceu herdeiro. Então, esses canais de espiritualidade com consciência social, eu digo para vocês, são muito raros, raríssimos, só para vocês terem uma ideia. Os que promovem justiça social ainda são mais raros, porque aí são acusados de serem canais de partidos políticos, o que não é verdade. Não é verdade. Política social é uma coisa e política partidária é outra. Ainda que eu concorde que a espiritualidade e a própria religião não devam estar envolvidas com política partidária, mas deveriam se envolver com política social para o benefício de todos. E não tentando impor à sociedade dogmas, crenças das suas próprias religiões, inclusive sobre outros setores da sociedade que não praticam isso, que não tem nada a ver com isso, que nem precisam acreditar nisso, já que, né, nós também defendemos o laicismo de Estado, que é outra característica que poderíamos dar a esse tipo de canal mais progressista, digamos assim, né? Canais que têm consciência social. Mas também outra característica é o engajamento social que esses canais buscam. Apoiam vários tipos de causas, causas de minorias, causas de grupos étnicos, todos os tipos de causas importantes para o bem comum, que é o que a gente não vê os canais mais equivocados fazendo. Então tem que ser um canal amigo da ciência, um amigo da verdade, da lógica, minimamente, né, gente? E de uma espiritualidade não dogmática, que eu chamo, na verdade, de espiritualidade filosófica. Bom, a verdade liberta, mas raramente agrada, eu coloquei no título, né? E esse seu canal de vídeo espiritual aí, seja o que for, não importa, nem estou especificando o tipo de espiritualidade que ele fala. Ele soma no mundo ou apenas busca sucesso? Aí, nesse caso, os fins vão justificar os meios. Bom, nós vivemos numa era em que as informações estão em constante fluxo. E o poder de um vídeo na internet ele é inegável, né? Nós sabemos. Em meio a esse turbilhão de conteúdos, aí surge uma pergunta fundamental para quem busca compartilhar uma mensagem espiritual, seja qual for ela e de qual tipo de tendência. Seu canal de vídeo está verdadeiramente somando no mundo? Ou está inadvertidamente contribuindo para o caos? Vivemos em uma época em que a verdade raramente agrada a todos. Ela pode ser incômoda, desafiadora, muitas vezes difícil de aceitar. Mas apesar disso, é uma busca moral, né? E que nos guia pelo labirinto de informações conflitantes. Seu canal de vídeo espiritual pode ser a voz da verdade, mas a verdade não é sempre popular. Qual bússola que lhe guia nesse caso?
Então, em um mundo onde o sensacionalismo, o clickbait frequentemente superam a busca pela verdade, aí é vital nos perguntarmos o seguinte: você está se tornando um amigo da verdade e da lógica? Ou está contribuindo para a epidemia da pós-verdade? Consciência social, justiça social, engajamento social são mais do que tendências. São os pilares de uma sociedade saudável. Enquanto a conspiração e o negacionismo corroem a base da verdadeira busca, né, espiritual, a base da verdade objetiva, é hora de sermos amigos da ciência. Da boa ciência, obviamente, não da ciência que cometa excessos. E defensores da verdade, rejeitando o sensacionalismo, o clickbait, em favor da informação precisa e confiável. Muitas vezes os temas espirituais eles são tratados com desdém no cenário digital. Por incrível que pareça, né? Que são considerados conteúdo de nicho. No entanto, a espiritualidade não dogmática é uma força poderosa que pode transcender divisões religiosas e culturais. Ela nos ensina a encontrar significado, propósito, para além das barreiras que nos separam. Enquanto o fundamentalismo religioso divide, a espiritualidade une. É hora de abraçar essa união e construindo pontes em vez de muros. Mas aí agora que está a pergunta que realmente importa. Seu canal de vídeo sobre espiritualidade está somando no mundo, promovendo a justiça social, o engajamento comunitário, ou só está alimentando um ciclo vicioso de polarização? A verdadeira espiritualidade não é apenas algo que tem a ver com iluminar o seu próprio caminho. Tem a ver com iluminar o caminho para todos. Desafie o status quo, como nós fazemos aqui. Né? Seja um agente de mudança positiva, desafiando o status quo, não aquela positividade tóxica. Use seu canal, né, de vídeos espirituais como uma plataforma para promover a verdade, a justiça social e a compaixão. O mundo precisa de amigos da verdade e da lógica agora mais do que nunca. Não busque apenas o sucesso digital. Busque fazer a diferença no mundo real. Esse é o chamado da nossa era. Tornar o espiritual socialmente engajado e um promotor incansável da justiça social. Pois é. Aí, eu fiz algumas pesquisas no próprio YouTube sobre essas questões, o que anda rolando lá. Fiz previamente aqui e vou mostrar para vocês. Primeiro um vídeo que mostra as hashtags e como é que elas são relevantes ou não, envolvendo essas questões espirituais, para dar algumas dicas para vocês que podem ser complementares aqui. Vamos lá? Então, pessoal, resolvi fazer algumas análises para vocês aqui, dando alguns exemplos, inclusive pelas hashtags aqui no YouTube, sobre o que é mais comum de se ver quando a gente vai fazer um vídeo. E a gente vai confirmar que algumas coisas parecem que agradam mais e outras agradam menos. O problema é que muitas vezes as coisas que agradam mais não são muito adequadas, para não dizer às vezes até não muito éticas. Ou são sensacionalistas, ou são conspiratórias, ou são simplesmente chover no molhado, ou são sem graça mesmo, ou não contribuem de fato para maior consciência social, maior justiça social, e parece que é isso que agrada as pessoas. Ah, Paulo, mas vídeo é entretenimento, as pessoas de repente não querem ver nada muito pesado sobre consciência social, sobre a fome no mundo, a miséria, a mudança climática. Pois é, mas o mundo está morrendo exatamente por isso. Ah, querem só ver vídeos de bichinha, de comida, de plantinhas. Nada contra, eu também gosto, mas nós precisamos de muito mais do que isso. Então vamos fazer aqui, pegando um exemplo de um vídeo meu, de um shorts de vídeo que eu publiquei, e vamos ver o que acontece quando a gente faz algumas pesquisas em relação a algumas palavras-chave. O que é mais comum de se encontrar? Vamos começar, vou fazer até de modo meio alfabético isso. Muitas vezes aparece em inglês, porque a maior parte dessas hashtags estão em inglês, mas tem algumas em português também. Na letra A, por exemplo, o que mais nós encontramos aqui é art, ou arte, né? Então, canais de arte me parecem ser bem intensos. 14 milhões de vídeos, mais ou menos, quase 2 milhões de canais, isso em nível mundial, né?
Qual a possibilidade que um canal que envolva arte teria de elevar a consciência social? Gostaria de saber. Muita, né? Muita, com certeza. Mas ainda tem os de anime, tem a ver com a questão muitas vezes de diversão. A de animais, de diversão, animação, de muita coisa, né? Então me parece que aqui, se você tem um canal espiritual, que você gostaria que de alguma forma também apresentasse algo artístico, talvez pudesse ser interessante, né? Então, se fôssemos lá para a letra B, bom, fora o BTS como uma das principais aqui, né? A Blackpink, para quem gosta. Algumas coisas, até Bollywood está nesse grupo aqui, gente, né? Até Bollywood. Vamos lá para a letra C, comédia, né? Que são os vídeos de humor. Cat também aparece ali, gatos, gente. Eu gosto dos vídeos de gato, mas o meu canal não faz vídeos de gatos, né? Cooking, também gosto de cozinhar, né? Então, vamos mais alguns aqui antes de especificar nossa busca. Dance, né? A dança, desenho, dog também aparece bastante, né? Cachorro, isso é muito comum, gente, tudo bem. Vamos para a letra E. Editar, né? Edit, explorar, entretenimento e assim vai. Só que se nós colocarmos alguns conceitos que estão aqui nesse nosso vídeo, o que será que nós vamos encontrar? Vamos começar pelo espiritual. Vamos colocar em inglês primeiro. Spiritual tem mais de 1 milhão de vídeos e 111 mil canais sobre isso. Sobre espiritualidade, né, que seria o outro termo que eu pesquisaria, spirituality. 1,4 milhões de vídeos, 151 mil canais, é bastante coisa. Sobre despertar espiritual, spiritual awakening, 354 mil. Sobre jornada espiritual, 142 mil. Orientação espiritual, né? Spiritual Guidance, 137. Desenvolvimento espiritual, Spiritual Growth, 133 mil. Tem até a forma em francês, Spiritualité, 65 mil vídeos, e assim vai. Tem bastante coisa nesse sentido, né? Nós vamos ver em português, já que nós estamos no Brasil, né? O que nós encontraríamos sobre isso? Espiritual. Nós temos 63 mil vídeos, ou 7,1 mil canais. E espiritualidade já são 424 mil vídeos, 22 mil canais. Só que, aqui quando nós colocamos então espiritualidade como um todo, vocês viram ali que no espiritual, né, antes, agora até sumiu daqui, mas vamos voltar ali. Nós temos a espiritualidade quântica com 2,1 mil vídeos, 271 canais. E por incrível que pareça, espiritualidade afro-brasileira só tem 7 canais e 273 vídeos. Veja só as questões aqui. Parece que o pessoal quer muito mais a espiritualidade quântica, que é aquela que nós falamos no canal, espiritualidade Nova Era Namastê Gratiluz, na verdade, né? E não está muito interessado na diversidade espiritual, que tem até a ver muito com o nosso país, né? A afro-brasileira. Então, essa é uma constatação clara aqui, que eu estou trabalhando com dados, gente, só para vocês terem uma ideia. E aí, vamos ver aqui uma coisa. Será que nós conseguimos algo sobre consciência social aqui? Vamos ver, quando a gente coloca consciência, tem 27 mil vídeos em português, né? 4,2 mil canais. Aí as outras opções é consciência próspera, aí vai aquela questão dos coach, né? 45 mil canais. Consciência em prática, consciência mulher, consciência fonológica, corporal, plena, consciência espiritual. Olha só, tem 548 vídeos e 142 canais. Consciência cósmica, 73 canais. Eu até achava que teria mais em português. Mas será que consciência social existe? Não apareceu. Que coisa, gente. Vamos lá para a justiça, então, né? Justiça eleitoral está na frente, né? Justiça social existe. 1,6 mil vídeos, 536 canais. Deveria ser mais, né, gente, no final da história. Porque só de justiça tem 5,8 mil, né, canais.
Então, e deveria ser mais também, né? É bastante coisa, gente, bastante coisa. Mas a justiça social realmente está muito deficiente. Só isso aqui, né? 1,6 mil vídeos, 536 canais. E quando a gente junta isso, não aparece nada. Né? Mas se a gente colocar, por exemplo, espiritualidade engajada, não aparece. Então vamos tentar de uma outra maneira. Engajamento, que é um termo mais amplo, né? Mas não falo do engajamento social, nem aparece. Vocês viram que então, se a gente fizer um canal que tenha ênfase nesses termos, engajamento social, justiça social, consciência social, não aparece nos resultados, portanto não está lá nos topos das coisas. Por quê? Porque as pessoas querem outras coisas que não têm a mesma relevância para a sobrevivência da humanidade. Vamos ver aqui, religião. 55 mil vídeos, né? Na realidade vamos tirar até o acento para ficar mais fácil. 13 mil vídeos sem acento. 55 mil vídeos, 8,8 mil canais. De religião afro, só 154 canais. Religião de matriz africana, né? 75. Então a religião como um todo realmente tem bastante. Né? Então vamos ver aqui. Doutrina. Quando a gente coloca doutrina, aparece aqui a espírita, a católica, dos espíritos, né? Quadrangular, até que tem um canal. Então a gente vê que essas aqui até tem bastante. Né? A doutrina espírita tem 37 mil vídeos, 798 canais. A católica tem, obviamente, menos. Né? A doutrina católica tem só 2,3 mil vídeos. Interessante ver isso, né? O que eu quero dizer? Se vocês escolherem um termo que já é muito usado, gente, e se ele não está dentro das lógicas do que vocês consideram, isso pode ser um dos motivos do canal de vocês talvez não crescer tanto. Não é por se ele é polêmico ou não. É se aquelas palavras estão dentro do que a gente vai colocar. Né? Aí que está. Então, se a gente colocasse palavras como fome, o que aconteceria? 12 mil vídeos. 5.800 canais. Aí vocês podem ver o que acontece, né? Fome Zero tem 391 vídeos só. Querem ver sucesso? 287 mil vídeos, 52 mil canais. Tanto que o da Sucesso e Prosperidade ainda são 382 canais, mas tem 1.300 vídeos. E assim vai indo, né? Se a gente for colocar termos como prosperidade, que também esse povo usa muito, tem 142 mil vídeos, 18 mil canais. E assim vão vendo aí que tem bastante coisa mesmo, né? Até prosperidade bíblica tem aí. E se eu colocasse teologia da prosperidade? Que é uma coisa que infelizmente tem bastante aí, né? 1.200 vídeos, 145 canais. Bom, qual o objetivo do canal de vocês? Nosso, por exemplo, é um canal de espiritualidade socialmente engajada e filosófica. Se for só espiritualidade, vocês viram antes que tem 22 mil canais. Mas isso não diz muita coisa, né? E aí, se a gente for colocar isso aqui, não aparece nada no engajada. Aí que está. Filosófica, também não aparece nada. Não chega a resultados suficientes. Vamos tentar uma outra opção. Consciente? Não, também não. Vejam só como as coisas são, gente. Quanto mais um termo aparece, mais ele é importante na hora de todo o processo. O que está em alta? A espiritualidade não está tão em alta, ainda mais se ela for de consciência social, né? Então essa é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado. Vamos ver agora o que acontece se nós procurarmos o que tem aí, usando a palavra espiritualidade como hashtag. Se nós encontraríamos alguma coisa específica para nos dar uma ideia do que anda rolando pelas redes, vamos lá.
Daqui a pouquinho a gente vai para um outro vídeo, então. Pois é. Então, dá para vocês terem uma ideia de como funcionam as questões de hashtags e por que alguns vídeos têm mais relevância que outros, alguns canais mais ou menos do que outros. Fora outros fatores, né? Mas essas questões, as hashtags, têm a ver com os assuntos mais tratados e a forma como são tratados interferem. Né? Mas agora falando um pouquinho sobre o sucesso pessoal versus o sofrimento global. Qual é a responsabilidade dos canais de vídeo espiritual? Bom, num mundo cada vez mais conectado através de telas, os canais de vídeo sobre espiritualidade têm um alcance sem precedentes. Mas é fundamental olhar além do sucesso pessoal, considerar as implicações mais amplas das nossas ações. Então, quando um canal de vídeo desse tipo busca sucesso a qualquer custo, sem considerar o sofrimento global resultante da falta de consciência social, fica culpando as pessoas por nascerem pobres, ou porque têm uma doença, ou porque é por seu karma, ou porque tem que sofrer mesmo, né? Quando, então, não busca justiça social, não reconhece o descaso de indivíduos e governos, inclusive, estamos perdendo uma oportunidade de ouro de sermos verdadeiros agentes da mudança, num mundo que desesperadamente precisa disso. A busca incessante pelo sucesso pessoal pode cegar os criadores de conteúdo espiritual para as questões críticas que afligem nossa sociedade. Isso é muito sério, gente, muito sério mesmo. A ganância pelo reconhecimento, visualizações e lucros pode facilmente obscurecer a visão das realidades mais sombrias que enfrentamos como sociedade. Enquanto alguns canais se concentram apenas na acumulação de seguidores e curtidas, o sofrimento global persiste e muitas vezes piora. E esses canais, até karmicamente falando, já que muitas vezes usam o karma como um elemento, também estão aumentando o seu próprio karma e o karma de todos, com esse sofrimento crescente e com esse descaso. A falta de consciência social em canais de vídeo espiritual é um problema real. A espiritualidade, em sua essência, deveria nos ensinar a empatia, a compaixão, a responsabilidade para com o bem-estar de toda a humanidade. Ignorar as questões sociais, econômicas e políticas que afetam bilhões de pessoas é um fracasso em entender a verdadeira mensagem espiritual. É uma distorção imperdoável de tudo isso. Quando os canais de vídeo desse tipo optam por se manter alheios a essas questões, alienados literalmente, eles perpetuam a desconexão e a indiferença que alimentam o sofrimento global. A falta de justiça social é uma ferida aberta na sociedade moderna. Muitos canais de vídeo espiritual têm a oportunidade de dar voz aos marginalizados, coisa que nós fazemos muito aqui no nosso canal. Lutar por direitos humanos, o que nós fazemos muito aqui no nosso canal. E levantar questões cruciais sobre igualdade e equidade, que nós fazemos o tempo todo aqui neste canal. No entanto, quando a busca por sucesso eclipsa o compromisso com a justiça social, essas vozes continuam sendo silenciadas e o ciclo da injustiça persiste. E aí eu pergunto, que tipo de espiritualidade é essa? É conversa para boi dormir, é enganação, é hipocrisia, é ignorância. O descaso de indivíduos e governos com relação aos problemas globais é um desafio monumental. Canais de vídeo espiritual têm a capacidade de despertar consciências e mobilizar pessoas para a ação. No entanto, muitos optam por permanecer em sua zona de conforto, evitando temas difíceis e complexos que exigem uma abordagem socialmente engajada. Essa inação apenas perpetua o sofrimento global. Preferem coisas mais simples, menos complexas, mais água com açúcar, né, receitas de simpatias, que no final não correspondem à realidade espiritual mesmo. Em última análise, os canais de vídeo espiritual têm uma escolha a fazer. Todos, em algum momento, têm essa escolha a fazer. Eles podem continuar buscando sucesso pessoal a todo custo, com o clickbait e outras formas, ignorando o sofrimento global, né? Botando a culpa no obsessor, no karma, em qualquer coisa, menos na falta de consciência social e promoção da justiça social.
ou podem abraçar sua responsabilidade de serem agentes de mudança e promotores de consciência social, justiça social e engajamento. O sucesso não precisa ser medido apenas por métricas digitais, mas também pelo impacto positivo que podemos ter no mundo real. A verdadeira espiritualidade nos ensina a olhar além de nós mesmos e a trabalhar pela elevação da humanidade como um todo. É hora de assumir essa responsabilidade e fazer a diferença. Aí eu fiz uma segunda pesquisa, depois daquela das hashtags, procurando na hashtag espiritualidade o que hoje, no dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, se mostra sobre isso no YouTube. Para vocês terem uma ideia de como as coisas andam nesse campo também. Então vamos assistir esse pedacinho que eu gravei previamente. Bom, pessoal, aí, dentro daquelas hashtags que nós estávamos vendo há pouco, eu escolhi analisar uma em especial que é a espiritualidade, já que nós estamos falando disso aqui. E como vocês podem ver, 424 mil vídeos, portanto em português, com 22 mil canais. E o que será que nós vamos ver basicamente se eu clicar nessa busca aqui? Claro, ele vai mostrar algumas coisas, mas vai nos dar um perfil do que tem sido os canais de espiritualidade. Eu vou tentar fazer o mínimo possível do julgamento particular de valor em relação aos canais, os donos dos canais, ou o que é, porque o objetivo até nem é esse. Mas a gente às vezes não tem como evitar de fazer algumas coisas. Vejamos aqui mais pelos temas, Se começar a bocejar, faça isso urgente. Então já da gente dá para ver que são aquelas receitas de bolo de uma espiritualidade gratiluz bem complicada, que é o que está sendo recomendado. Isso aqui, gente, vocês podem ver até pelo número de visualizações ali que nem todos são tantas assim, mas é o que o YouTube me mostrou nesse momento e é o que a pesquisa está colocando como o que ele acha pelos algoritmos, que é o que as pessoas estão buscando. Mas o que as pessoas estão buscando em espiritualidade num dado momento não é necessariamente o que seria mais conectado à justiça social, à consciência social, porque vocês sabem que tudo depende de como as coisas são divulgadas e como elas são vendidas. Por exemplo, coisas proibidas no sexo pela espiritualidade. Como assim? O que a espiritualidade proíbe? A espiritualidade não é uma religião, gente. Ela não tem uma doutrina. Ela não tem dogmas. Quem proíbe coisas, não importa se é no sexo ou não, são religiões. Cada uma tem as suas proibições e obrigações. Então, quando a pessoa generaliza dizendo que é a espiritualidade que proíbe isso, que obriga aquilo, isso é uma imprecisão gritante para qualquer pessoa, como eu e outras, que estudam todas as formas de espiritualidade. Geralmente são grupos espíritas que falam isso, que misturam as coisas e dão a entender que é uma espiritualidade que é generalizada, mas na realidade é tudo espírita para eles. Aliás, são os vídeos que mais apareceram inicialmente aqui, que eu diria que talvez pela visão dos algoritmos no Brasil, os vídeos espíritas pareçam ser uma alternativa a uma espiritualidade antigamente mais católica ou até evangélica, mas mesmo assim vocês sabem que no Brasil os espíritas se aliaram muito à extrema-direita e isso continua sendo um problema. Tanto que temos aqui os vídeos de Edivaldo, que são bem complicados nesse sentido também. E aí tem aqueles vídeos mais de coisas bem, digamos assim, bem gratiluz mesmo, Como os espíritos fazem para dar avisos através dos sonhos, que geralmente são coisas que nem sempre são bem assim, Teste de espiritualidade, descubra seu grau de espiritualidade, como se fosse possível isso ser definido por um teste de vídeo ou de internet. Quer dizer, são coisas, mas infelizmente chamou aqui 8.500 pessoas. Se eu coloco um vídeo aqui, teste sua espiritualidade e descubra seu grau de engajamento social pela espiritualidade que você pratica, talvez tivesse 85 visualizações, porque as pessoas não querem ser cobradas, elas querem ser consideradas elevadas, mas raramente fazem alguma coisa para isso. Então é assim, tem de tudo aqui. Vamos continuando. Tem muita coisa espírita realmente sendo indicada aqui. A missão espiritual dos cachorros, porque aí envolve, junto com a espiritualidade, aqueles vídeos de bichinhos, aí a coisa vai lá. Tanto que tem 1,5 milhão de visualizações nos vídeos assim, Poxa vida. Esse vai mudar as coisas, Tem de tudo aqui, uns canais de uns direitistas aqui,
bem claro. Zumbido no ouvido, parece que não tem mais o que falar. A Márcia sensitiva não podia faltar, né, gente? Com todas as suas falcatruas ali, a sua espiritualidade que eu chamo de botequim, com aquelas formulazinhas e seus encantos e as suas simpatias básicas que no final não são nada verdadeiras, não fazem sentido nenhum. Complicado, né? E assim vai, tem de tudo isso. Tudo mesmo. Se é isso que se quer, aqui até apareceu alguma coisa evangélica já, mas estavam perdendo feio para os espíritas aqui, hein? No final da história. Alguma coisa da Umbanda aparece aqui, né? Felizmente os vídeos sobre a Umbanda são menos apelativos, gente. Eles buscam ser mais sérios, digamos assim. Mas sempre tem a turma que está na crista da onda, que paga mais, e aí as coisas são desse tipo, né? Infelizmente é assim. Tinha que aparecer as orações a São Miguel Arcanjo, aquelas coisas meio mestres ascensionados também, que é outra coisa que chama muito a atenção, infelizmente. Olha só, tem de tudo aí. É uma lista que são 22 mil vídeos, gente. Muita coisa mesmo. Mas tem muita coisa espírita, realmente me impressiona isso aqui também. Isso é o que parece estar na crista da onda. Mas vocês sabem que isso não corresponde ao todo da espiritualidade brasileira e talvez, eu arrisco a dizer, nem o melhor dela. Com certeza não. Ah, mas tu quer dizer, Paulo, que todo mundo que está na mídia, que está muito na mídia, então não é verdadeiro? Eu digo, não estou dizendo isso, mas o risco é grande porque a tentação é grande, né, gente? Também tem isso. É isso que vocês querem? Vocês querem sucesso com um canal sobre espiritualidade? Ou vocês querem realmente fazer alguma mudança social? Vamos ver aqui. Vamos ver se aqui a gente encontra alguma coisa nesse sentido. Espiritualidade e engajamento social. Olha só. Vamos ver aqui. Tem algumas coisas. Engajamento cívico. Olha só, apareceu do engajamento cívico, que para você já diz muita coisa, né? E olha, novamente aparecem os bolsominions aí. E aí complica. Complica mesmo, gente. Não tem nada de engajamento social nesses vídeos que estão aparecendo aqui. Nada. O que só tem é golpismo, bolsominion, inclusive dos espíritas, é o que mais aparece aqui. Gente, não fui eu que coloquei essa quantidade aqui, é o que o YouTube está mostrando dentro das hashtags pesquisadas, ok? Só para dizer para vocês como é que a coisa funciona. Milagre apresentarem uma sugestão de um vídeo do Sam Harris, né, que é um pesquisador, né, que é um dos principais proponentes da espiritualidade sem religião ou irreligião, da qual eu já falei algumas vezes aqui. Até que enfim apareceu alguma coisa, né, no final. E teve 370 mil visualizações há 2 meses. Mas é um vídeo, né, fora do Brasil, tendência a ter mais visualizações também. Vamos ver. Bom, acho que a parte que eu queria só dar uma mostrada para vocês nesses 2 pedaços de vídeo que eu incluí aqui já é suficiente para a gente continuar a nossa fala, né? Bom, aí já ficou bem claro para vocês que o que está na crista da onda não parece estar conectado a esse engajamento social necessário para que seja uma espiritualidade realmente útil para a humanidade. A maior parte são coisas ou religiosas, dogmáticas, muitas vezes que apoiam grupos políticos ideológicos mais totalitários ou hipócritas, conservadores, e no final da história quem sofre com isso são os pobres do mundo. E aí quando a espiritualidade só serve para manter esse status quo, em vez de se rebelar contra ele, ela não tem mais utilidade. Na minha opinião, esse tipo de espiritualidade já é morta por sua própria natureza. Está passando dos limites, de todos os limites. Então, se o seu canal sobre espiritualidade está fazendo isso, é um desserviço à humanidade. E tem muitos, eu diria que a maioria. Porque é possível, na verdade, uma transformação global através da espiritualidade.
um chamado à justiça social e à sobrevivência da humanidade, usando essas ferramentas que estão à disposição aí, com toda certeza. Nós estamos vivendo tempos desafiadores, marcados pelo caos climático que se vê todos os dias nos noticiários, pela miséria, que é menos noticiada, mas nós sabemos que é muito séria há muito tempo, e por divisões exacerbadas entre classes sociais que ainda existem muito. Então, diante disso, dessa realidade toda, muitos de nós podem se perguntar qual é o papel da espiritualidade e de canais sobre espiritualidade nesse cenário. A resposta é clara. A espiritualidade pode ser uma força transformadora para a justiça social e a sobrevivência da humanidade, e os canais que tratam desses temas têm um papel vital a desempenhar nesse processo. A espiritualidade nos ensina a olhar para além de nossos interesses pessoais, ou seja, além do egoísmo, e a reconhecer a interconexão de todas as formas de vida. Ela nos chama para a compaixão, a empatia, a responsabilidade para com o bem-estar de todos os seres humanos e do planeta que compartilhamos, não só seres humanos. Em um mundo que muitas vezes valoriza o egoísmo e a busca desenfreada pelo sucesso individual, a espiritualidade nos lembra que somos parte de algo maior, que nossa jornada está intrinsecamente ligada à de todos os outros. É isso que o seu canal está fazendo? Se é, parabéns. Se não é, repense. Os canais de vídeo espiritual têm um alcance global, e a capacidade de influenciar positivamente a mente e o coração de milhões. Tecnicamente tem tudo isso, Eles podem abrir espaço para conversas sobre justiça social, como nós fazemos aqui no nosso, igualdade e o impacto humano no meio ambiente, que também fazemos aqui. Eles podem trazer à tona as questões urgentes que a humanidade enfrenta, como as mudanças climáticas e a luta de classes, e inspirar a ação. Há uma relação entre mudanças climáticas e luta de classes? Claro. Se nós conseguirmos trabalhar essas duas questões, talvez as mudanças climáticas possam ser de alguma forma, se não revertidas, minimizadas. Porque a luta de classes, a forma como todo o trabalho é feito no mundo, ele é incrivelmente ruim para o meio ambiente. A forma como tudo é descartável, as pessoas são descartáveis, infelizmente, são largadas. O fato de uma boa parte da humanidade não ter nem saneamento básico ajuda a poluir rios, nascentes e tudo mais, com certeza. A agricultura desenfreada também, e assim vai. A justiça social é uma peça fundamental desse quebra-cabeça. A espiritualidade nos ensina que todos merecem dignidade, igualdade e oportunidades justas. A religião talvez venha colocar a meritocracia em cima, mas a verdadeira espiritualidade não. Os canais de vídeo espiritual podem ser um espaço onde a injustiça é denunciada e ações concretas são propostas. Eles podem amplificar vozes que frequentemente são silenciadas. Isso é essencial para a construção de uma sociedade mais justa. Em meio ao caos climático, a espiritualidade nos chama para a ação sustentável e responsável. Esses tempos de ebulição global, como definido pela ONU, inclusive, ela nos recorda que somos guardiões da Terra e que nosso cuidado pelo meio ambiente é crucial para a sobrevivência das gerações futuras. Então, os canais de vídeo espiritual podem educar, inspirar a respeito da importância da sustentabilidade e das mudanças necessárias para proteger nosso planeta, o único que nós temos até aqui. No entanto, não se trata apenas de palavras. Os canais de vídeo espiritual também podem incentivar a ação prática. Podem mobilizar recursos para causas justas, apoiar comunidades em necessidade, promover a solidariedade global. Fazer campanhas, às vezes vídeos sobre alguma campanha importante, de cunho social. Eles podem ser faróis de esperança e agentes de transformação em um mundo que frequentemente parece obscurecido pelo desespero. Bom, a espiritualidade e os canais de vídeo têm o potencial de serem catalisadores para a transformação global, para a justiça social e para a sobrevivência humana. Eles nos lembram que estamos todos juntos nessa jornada e que nossas ações, por mais modestas que sejam, podem fazer a diferença.
Portanto, que todos aqueles que têm a capacidade de influenciar e inspirar através de canais espirituais o façam com um profundo senso de responsabilidade para com o mundo e todas as suas criaturas. Mas aí eu digo, no mundo em que a maior parte desses canais simplesmente está preocupado em coisas sem sentido, num maniqueísmo, aliás, uma grande quantidade dos canais Nova Era, Namastê, Gratiluz são maniqueístas, e dessa forma, numa aparente luta de luz contra as trevas, eles acabam sendo meritocráticos, acabam sendo elitistas, aporofóbicos, ou seja, tem horror a pobre. Teologia da prosperidade é um bom exemplo disso. Coaching quântico é outro exemplo disso, a versão coaching da teologia da prosperidade, que desconsidera o descanso, o lazer. Né? Enquanto os outros dormem, você trabalha até cair, digamos assim. Ou então, se você fez tudo o que você podia, mas não conseguiu o que pediu a Deus, é porque lhe faltou fé. Pois é. Aí a pessoa doa até um apartamento, um carro para a igreja, mas faltou fé. Olha só que coisa incrível. E muitos canais fazem esse tipo de coisa. Canais que envolvem muito tipo de negacionismo e colocam isso na boca de seres espirituais, como eu vi nos últimos anos. Colocam mestres ascensionados falando contra vacinas, por exemplo. Espíritos no espiritismo fazendo a mesma coisa. Coisas assim terríveis, terríveis, demonizando pessoas por causa da sua ideologia política, chamando de seres das trevas, autores aí que vendem milhões de livros, né, gente? Então, esses canais são os que têm mais proeminência. Mas a culpa é de quem? Ou, se não quisermos usar a palavra culpa, a responsabilidade pelo sucesso dessa gente é de quem? Os deles estão fazendo o trabalho correto, estão se apoiando, se compartilhando, fazendo tudo o que é necessário. A única crítica que eu não posso fazer é aos deles. Mas aqueles que se consideram, digamos, do lado certo da história, que consideram que é importante justiça social e mais consciência social, estão fazendo realmente a sua parte, com a mesma sanha, com a mesma vontade que o outro lado se compartilha para manter um status quo deprimente, decadente, deteriorando cada vez mais o mundo e quem nele vive. Esse é o tipo de meia-culpa que todos nós temos que fazer, se estamos realmente agindo assim ou não. Então, se você está começando um canal sobre espiritualidade, pense como ele vai se comportar a partir dessas reflexões. Defina quais são as suas crenças, sua linha espiritual, tranquilo, isso é perfeitamente normal. Mas a partir daí, jogue em cima disso todas essas questões sociais que eu falei nesse vídeo. E aí coloque nesse liquidificador, mas que ele sirva para realmente refrigerar, né, o sofrimento do mundo, trazendo algum alento. Às vezes o produto desse liquidificador é meio amargo, porque a verdade, ainda que liberte, não agrada a todos, como eu disse desde o início. Mas é necessário, que nem o remédio, né, que às vezes é amargo, mas cura. Então acho que é bem a questão. Se você já tem um canal há mais tempo e até já, né, conseguiu bastante repercussão aí, seria bom refletir sobre isso também. Porque não diria assim que uma divindade vai cobrar você por isso, mas tudo que se faz tem uma consequência universal. E se você está contribuindo para o prejuízo das pessoas, por ideias equivocadas, se pessoas estão morrendo por esse tipo de equívoco, seja por negacionismos, conspiracionismos, aí você sabe que, energeticamente falando, seu futuro é meio complicado, né? Independente da crença que se tenha. É isso que eu coloco sempre. Por isso que esse canal aqui, né, ele tem uma variedade grande de vídeos, mas ele sempre inclui nesses vídeos essas questões sociais. Não tem como separar. Uma espiritualidade filosófica que não é dogmática, portanto, ela não tem como separar isso. Ela reconhece o sofrimento humano. Ainda que ela reconheça os elementos da própria mente humana como causadores desse sofrimento, ela também reconhece o problema que é a falta de cuidado social, o descaso social.
a falta de políticas sociais. Isso não pode ser desconsiderado, não pode ser jogado para fora, para debaixo do tapete, porque é uma das maiores causas da miséria do mundo. Se a gente simplesmente culpa o indivíduo que sofre, é como culpar a vítima. Aliás, algo muito comum de se fazer, infelizmente. Né? Se culpa muito a vítima. E aí eu digo para vocês, façam essa reflexão. Façam essa reflexão. Enquanto é tempo, porque nosso mundo está, digamos assim, numa defasagem tão grande de ética, de inspiração real. Ao mesmo tempo, ele está num caos tão grande, não só climático, caos econômico, caos ideológico, caos em todos os níveis, que nós podemos imaginar um baque a qualquer momento. E nesse dia, tudo aquilo que se fez volta à tona. Você vai ter que lidar com aquilo que você construiu até aquele momento. E o que você construiu? Uma ponte para a consciência social em meio ao caos? Ou você contribuiu para o caos? Isso vai fazer muita diferença. É uma reflexão que eu faço, ao mesmo tempo uma exortação para que se mude, se percebeu que não tem sido tanto assim. Eu vejo que às vezes as pessoas não têm coragem nos seus canais sobre espiritualidade, holística, quântica, terapias até, de falar algumas coisas mais fortes nesse sentido, porque elas infelizmente foram ensinadas equivocadamente que isso é dar vazão ao negativo. Eu não quero pensamentos negativos no meu canal, nos meus vídeos, eu quero coisas boas. Então você está excluindo uma parte da vida das pessoas, que é a parte que não é boa. O sofrimento é a parte ruim. Se eu desconsidero isso, eu não estou tirando o sofrimento do mundo. Eu estou escondendo o sofrimento de mim, não é nem do mundo, porque aquela pessoa continua sofrendo. E aí nós somos cúmplices disso. Então essa gente gratiluz que não quer esse tipo de vídeo, e por isso não segue canal como o meu e de outras pessoas que têm propostas semelhantes, e tem, então não é a maioria, essas pessoas elas estão com medo. Elas não atingiram nenhum estado espiritual que elas pretendem ter atingido, porque elas ainda têm muito medo. Medo de se posicionar, medo de reconhecer onde está o erro, onde elas mesmas têm errado. E eu digo que a maior prova de coragem espiritual, gente, é reconhecer onde se erra, para poder mudar isso. Se você nunca reconhece porque não quer fazer isso, quer ficar na zona de conforto e não quer conflito, você não vai evoluir muito. Não vai evoluir muito. Essa é a minha mensagem final. Digam o que vocês pensam sobre isso, independente se vocês têm canal ou não. Inclusive quem segue esses canais, o que pensa sobre isso. Não me vem com aquela história, eu não acho legal misturar espiritualidade com política. Mas eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de política social, aquela que pode acabar com a miséria, que pode levar comida para a mesa de muita gente no planeta. Se isso não sensibiliza vocês, não tem mais o que vocês fazerem por aqui. O mundo está triste com vocês, nesse caso. É isso que eu tinha para hoje, gente. Quem gostou desse vídeo, por gentileza, dá aquela curtida, inclusive para ajudar nosso canal nessa proposta que eu falei, que é uma proposta socialmente engajada, filosófica, que não tem medo de falar de consciência social, de buscar promoção de justiça social. Então, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Se puder se tornar membro, eu agradeço muito. Se quiser fazer um Pix em qualquer valor para ajudar o nosso canal, aqui está a minha chave Pix, paystack@gmail.com. Eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Isso também ajuda no nosso projeto Consciência, que tem muito a ver com tudo isso que eu falei nesse vídeo aqui. Quem quiser me seguir nas redes, meu Instagram, @paystack, ou por lá vocês me acham no Threads, o X, antigo Twitter, _Paystack, eu também, facebook.com/canal Paulistack, o youtube.com/Paulistack, e o meu e-mail, paystack@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Estou totalmente à disposição de vocês, ok? Era isso então que eu tinha para hoje. Espero que vocês reflitam bem sobre isso. Principalmente quem tem canais que acabam indo nessa temática que eu falei,
e até a próxima reflexão, pessoal.